Aqui na TVOC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre odontologia equina. Dá uma olhada. E aí eu aproveitei o cara aqui, Dr. Não vou pegar na sua luva, senão você vai pegar lá depois. Dr. Paulo Sanches, que é o nosso veterinário, o cara que faz a boca da cavalada toda aqui, mais clínica e tal. Atrás de mim tem o Bruno. Fala joia aí pra galera. Tudo bem. Isso. E aí é o seguinte, cara, a gente tá numa época de fazer dente aqui, né, que a gente fala. Isso aí. Então vocês entenderem um pouquinho. Pelo menos uma vez por ano, a gente comunica todos os nossos proprietários da importância da revisão odontológica. Exatamente. A gente já está falando revisão, né? Pois é. Porque já fizemos ano passado. Então essa revisão odontológica é quando o médico veterinário vem, o cara é médico veterinário, não é prático, vem, o cara manja de odonto, dá uma olhada, André, filma aí, ó. Ó, o cara manja do negócio, faz isso, sabe fazer, tem informação e revisa a boca da cavalada toda olhando algumas coisas, não é isso, Exatamente. Paulo? Exatamente. Que... A questão é importante. Como a Luísa falou, eu acho que a prática de se manter anualmente uma avaliação, uma revisão odontológica, ela é muito bem-vinda. Tanto para se preservar o bem-estar, é o que a gente procura, né? Preservar o bem-estar, dar uma condição melhor do cavalo se alimentar, de trabalhar também. Existem algumas, né, situações que a gente consegue melhorar o desempenho do cavalo nas pistas. Então, acho que isso é super válido, super importante. Né? E eu acho que mais do que isso é você aprender a observar, porque não é difícil, quando que a gente começa a ter a necessidade dessa coisa do veterinário de odontologia vir olhar o seu cavalo, né? Sim. Quando o seu cavalo começa a mastigar e abrir a boca, como se estivesse mastigando com uma certa dorzinha, Exatamente. não é isso? Exatamente. Quando você não consegue chegar o cavalo naquele estado bacana, mesmo com uma alimentação de qualidade, muita reação na embocadura, são sinais né, indicativos de odontologia pelas pontas, é isso? Exatamente. É importante frisar, lembrar que a nutrição, né, ela começa na boca, né? A digestão começa na boca. Então, se o cavalo não comer o capim ou mesmo a ração e não conseguir triturar isso, ele não consegue absorver o que tem ali naquela dieta. Então, por isso que alguns problemas odontológicos levam ao cavalo a perder peso, esse tipo de coisa. Legal. E aí o veterinário vem, dá uma olhada, abre a boca do cavalo, tira as pontas, ajusta a oclusão? A oclusão, exatamente. Ajusta a boca do cavalo inteira. E isso dura, claro que depende cavalo a cavalo, mas Depende. Em média, por quanto tempo eu tô tranquilo com essa história? A gente leva sempre num intervalo de 6 meses a 1 ano, né? É um intervalo bem respeitoso, assim. Obviamente que alguns animais precisam de intervenção adiantada, mais cedo, né? Por alguma alteração, enfim. Mas a média é de 6 meses a 1 ano. A gente tem uma segurança boa e consegue proporcionar uma condição boa para eles. Outra pergunta que pode aparecer. Potrinho. A gente sabe que no mundo, por exemplo, do ferrageamento, tem que começar cedo, né? Do casqueamento e angulações e aprumos. E a odonto? A odonto nem tão cedo assim. Nós sabemos que o cavalo ele nasce sem dente na boca e conforme o tempo vai passando, os dentes vão crescendo. É óbvio que algumas alterações, né, genéticas, enfim, elas podem e devem ser examinadas, né, o potrinho deve ser examinado no primeiro momento, para ver se ele é portador de alguma doença dessa. Legal. Se for portador de uma doença dessa, aí sim justifica-se uma intervenção cirúrgica ou mesmo, né, alguma ortodontia, no sentido de tentar alinhar, melhorar essa condição das estruturas dentárias. Mas, a princípio, conforme o tempo passa, esses dentes vêm crescendo e aí, conforme o tempo, a gente vai intervindo. Mas, normalmente, né, via de regra, se mexe cedo. Acaba se mexendo um pouquinho mais adiantado. Claro que a resposta é muito longa, mas além das pontas, o que mais é comum de se encontrar? Nessa fase de crescimento, né, nós sabemos que o cavalo tem dente de leite. Então ele cai o dente de leite, que é a capa que a gente chama, para dar origem ao dente definitivo. Alguns animais têm algum problema nessa fase de troca e essas capas elas ficam inclusas. Tá. Então isso acaba atrapalhando. Então nessa fase de potro, né, potro início de doma, 2 anos, 2 anos e meio, que é uma fase que normalmente se inicia a manipulação odontológica,
a gente acaba já fazendo tudo isso. Já faz extração de dente que De precisa leite? ser Ou não? extraído. Extrai dente de leite ou não? Só se precisa. É, só se estiver no momento de se trocar. Né? Bacana. Então a gente vê que tem uma mobilidade, a gente acaba adiantando isso. Tá. Mas a princípio eu preciso Deixa respeitar lá. a fisiologia do cavalo. Né? Mas tem o primeiro pré-molar, que é o chamado dente de lobo, né? Que é nessa fase que a gente acaba fazendo a extração, caso seja indicado, as pontas de esmalte dentário, que é comum nos cavalos. Né? Bastante coisa, né? E algumas alterações da própria arcada, que o dente tem que ter contato um com o outro, da arcada superior com a arcada inferior. E é como as pessoas que começam um tratamento, daí semana que vem você volta, semana que vem, ou numa só você dá uma geral, dependendo. Em alguns casos é preciso retornar à propriedade e fazer determinados procedimentos de maneira muito lenta, devagar e ajustando, né? E outras alterações a gente consegue resolver na primeira intervenção. Legal, muito bom. Tá bom? Tá aqui o cara, ele ficou só de modelo pra nós. Aqui, o que você fez? Vamos lá. Aqui a gente Só rapidinho, não precisa ser muito aprofundado. terminando, né? Na verdade, esse dente incisivo, né? A gente observa bem a distribuição deles, a presença deles e a distribuição. Né? Esse cavalo tem uma coisa interessante, se quiser chegar, né, mais perto aqui. André, se quiser, dá um zoom aí. Esse dente de cima dele aqui, ó, já é um dente definitivo. Tá. E esse dente de baixo é um dente de leite ainda. Então ele vai trocar isso aqui, ele está em fase de troca. Por enquanto, ele não tem mobilidade, então eu não vou extrair. Tá firminho aí. Está firminho. Mas o tempo vai passar e esse dente vai trocar. Esses outros todos já são definitivos, ele já trocou. Legal. Tá? Então, aqui é Bacana, um olha aí. exemplo interessante. Tá aí, moçada. Obrigado, Tá bom? doutor. Imagina. Vamos fazer um jabá, vai. Deixa o telefone pra galera. Dr. Paulo Sanches, 15 99108 1585. 99108 1585. Liga pro cara, ele vai até essa propriedade, dá uma revisada geral na boca da turma e em outras coisas também, não é só dentista não, tá bom? Isso aí. Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos para seguir o nosso canal, seguir nossas redes sociais e para se inscrever aqui na TVUC no YouTube, ok? Ativa o seu sininho que você vai ser lembrado toda vez que subir um vídeo nosso. Tchau, valeu!